O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Filhos, graças a essas palavras, certamente não apenas, mas também devido a elas, é que a igreja já por séculos celebra o nascimento do Senhor no meio da noite, como um sinal de novo para cada época, em cada lugar. Desde que a humanidade caiu no pecado, é uma luta constante de luz e trevas que a gente vê ao longo da história. E mais uma vez a igreja celebra a festa do nascimento do Senhor no meio da noite para nos recordar que em meio a tantas trevas, em meio a tanta maldade, tanto pecado do mundo, Cristo continua sendo a luz. Nosso Senhor continua sendo a resposta de Deus para o caos, para a desorientação de um mundo que parece que, como um cego, não sabe que direção tomar. Depois de tantos séculos de história, já era de se esperar que o testemunho de tantos cristãos tementes a Deus, que tiveram sua vida transformada pela luz de nosso Senhor, já pudesse, a essa altura da história, ter feito toda a diferença. Mas sabemos que há uma luta constante, porque enquanto os filhos da luz, infelizmente, cada dia mais cansados, esmorecem no seu testemunho, os filhos das trevas
cada dia mais espertos e despertados, procuram agir em contrário. Cada dia mais sabemos de notícias e mais notícias dos malditos esquemas, onde a vantagem material conta mais do que aqueles valores que poderiam fazer a diferença para a vida, especialmente de tantos pobres que ainda sofrem, para a vida de tantas pessoas que, por lhes faltar a luz, ainda se entregam a vícios, a desordens, a falta de juízo, a irresponsabilidades. Vemos o mundo cada dia mais atormentado pelo mal, pelo pecado. E não pensemos que este mal e que esse pecado está distante de nós. Não pensemos que este mal e que este pecado também não provoca-nos hoje, aqui e agora. Essa realidade deve nos provocar. Esperamos sim do Senhor a salvação, Ele é o Salvador. Mas recordemos que a partir do momento que a luz do Salvador nos alcança, nós devemos nos tornar também instrumentos de salvação. Somos iluminados por Ele para sermos também iluminadores em seu nome. Se nos está faltando a capacidade de ser luz para o mundo, devemos questionar que fé temos praticado, que compromisso com Deus temos cultivado. Será que realmente aquela mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo é que tem formado a nossa consciência? É o Evangelho que tem inspirado as nossas escolhas de verdade? Ou com facilidade somos sufocados pela mentalidade mundana do querer se dar bem a qualquer custo e acabamos por imitar aqueles que não têm fé? Será que os filhos das trevas, na sua esperteza, têm sido tão eficientes que têm obscurecido a luz que nós deveríamos ser neste mundo? Será que o mau testemunho de tanta gente que entra nos esquemas, de tanta gente que mantém certos sistemas de injustiça, a nossa luz não é suficiente para iluminar essas situações, para apontar um caminho, para, quem sabe, dar uma sacudida no mundo e mostrar uma solução? É de entristecer, meus filhos. É de entristecer. Mas, ao mesmo tempo, é hoje um dia de renovar a nossa esperança e confiança em Deus, que de novo vem até nós, que de novo quer estar em nosso meio, no meio dessa humanidade tão pecadora, tão decaída, tão defasada, tão decadente. De novo, nosso Senhor nos olha com amor. De novo, nosso Senhor olha o viciado e o ama. De novo, nosso Senhor olha o ladrão e o ama. De novo, nosso Senhor olha para o ganancioso e o ama. Ele olha para quem se encheu de vaidade e continua amando. Não é no sentido que a gente poderia achar que Deus é um imbecil, que toda hora dá um sorrisinho amarelo e dá uma de bom moço, fazendo-se de cegos enquanto nos vê pecando. Tira isso da cabeça. Ele não nos ama desse jeito, como um idiota que deixa toda a maldade à la vontade. Deus não nos ama desse jeito. Deus nos ama de novo, no meio de um povo inflado por orgulho, querendo ser grande, se mostrando como uma criança, como um pequeno. Deus nos ama de novo, no meio daqueles que querem demonstrar o poder
ele que é o poder e a origem de todo o poder, se faz uma frágil criancinha, um recém-nascido. No meio de tanto desamor, como um bebê, ele vem e de novo se mostra diante de nós, porque é impossível que alguém seja humano e diante de uma criança permaneça como pedra. Uma pessoa assim já não tem mais o juízo no lugar, já perdeu completamente a noção de si e de tudo que está ao redor. Quem tiver o mínimo de humanidade diante de uma criança, se não for tocado em ternura, se não for provocado em amor, não é mais gente, é monstro, nem bicho é. Porque até os bichos, quando têm os seus filhotes, cuidam, lambem, agasalham, abraçam, protegem. Adiante de um mundo que provoca a morte de crianças no ventre da mãe, como é que a gente pode entender que o mundo tenha chegado a este ponto? Depois de 2 milênios de evangelho sendo pregado em tudo quanto é lugar. Mas é assim, neste mundo que de novo ele vem. Não é a festa do aniversário de Jesus, é a festa de Deus que vem estar entre nós, como um de nós. E digo mais ainda, não como um de nós que tem um rei na barriga e se acha importante, mas como um de nós, pequeno, pobre, frágil. O amor se fez necessitado do nosso amor. E quem diante de tanto amor permanecer indiferente, já não teria mais razão de continuar vivendo. Tanto amou-nos, quem não há de amá-lo? Em meio às trevas, a luz de novo brilha. Em meio ao mundo que parece completamente desgraçado, ele vem de novo propor a graça. Em meio a um mundo que parece jogado ao léu, no meio de tantas ideologias que negam a realidade, ele vem de novo nos chacoalhar e dizer: olha para mim e aprende, porque eu pensei em vocês desse jeito que eu agora me tornei. Diante de Deus que se encarna, aprendemos o que é a humanidade, conforme Deus. E no meio de uma humanidade cada dia mais desbussolada, que não sabe que direção tomar, e muitas vezes com crise de identidade. Vocês sabem que esse tipo de ideologia, que ultimamente tem se espalhado bastante, faz com que as pessoas não saibam quem são elas próprias, para começo de conversa. Não sei se vocês já perceberam, até nos filmes para criança, é comum ter aquele tipo de personagem: eu não sei quem sou, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso descobrir quem eu sou. Vocês já perceberam esse tipo de discurso? Ou não perceberam ainda? Até nos filmes que vocês passam para os filhos pequenos de vocês. Querendo colocar dúvida, querendo semear uma ideia que não corresponde de jeito nenhum à realidade das coisas. Protege-se a natureza, mas nega-se simultaneamente a natureza humana. E a tudo acaba se degradando, se desnaturando. Não é à toa que, quando era pequeno, quando alguém era muito doido e fazia muita maldade, dizia: fulano é um desnaturado. Essa palavra quase não se usa mais hoje em dia, né? Desnaturado. Uma pessoa que só tem ruindade em si. Porque Deus não nos criou para a ruindade, Deus nos criou para amar, nos criou para o amor. E quando alguém se entrega à raiva, a ódio e tudo coisa que não presta, diz: fulano é um desnaturado. Porque está indo contra a natureza que Deus nos criou e nos convida cada dia mais à perfeição desta mesma natureza. Ao se encarnar o Filho de Deus, Ele quer nos dar essa chacoalhada. Aprenda de mim, abra os olhos, enxerga o mundo, enxerga a vida.
Enxerga para além do teu próprio umbigo. Levanta os olhos. Tem todo um horizonte sem fim de eternidade diante de você. Foi assim que Deus nos pensou, meus filhos. Natal é natividade, é nascimento, é Deus encarnado. Grande, mas rebaixado, Ele próprio se rebaixa. Eu rezo para que a partir desta santa noite, cada um que hoje celebra o seu Salvador, ponha a mão na consciência e reflita sobre suas próprias atitudes. Não é só tempo de dar aqueles abraços que muitas vezes são carregados de hipocrisia e de falsidade, que coisa ridícula. Não é só tempo de fazer, vamos ajudar os mais pobres com uma ceia de Natal. Os pobres não passam fome só no Natal. Não é só tempo de cantar músicas bonitinhas. Muita gente passa o resto da vida só ouvindo o que não presta. Que seja tempo de Deus entre nós, Deus que veio para nós. Em nosso meio Ele está. Feliz daquele que compreender esta verdade. Feliz. Não é apenas uma compreensão da mente, do cérebro intelectual. Para um pouco e contempla o presépio. Para um pouco e olha para a imagem do menino. Para um pouco. Foi por mim, foi por ti. E até hoje ele continua vindo, ele continua se rebaixando. Em cada missa a gente se depara de novo com esse mistério, meus filhos. E continua sendo por mim, e continua sendo por ti. Em cada missa a gente contempla isso de novo. Quando é que a gente vai aprender essa lição? Encarnação do Filho de Deus. Deus que vem a nós. Não é dia de cantar parabéns para Jesus, isso é ridículo, isso é de gente que não aprendeu nada de fé católica, nada de evangelho. Não é dia de chamar Jesus de aniversariante. Isso é ridículo. Já devo me preparar o lombo, porque quando eu faço esse tipo de comentário, chove de um monte de gente baboseiras na internet. E pior ainda quando recortam nossa fala. Aí disse, o padre de Laranjeiras estava destilando ódio. Aí, engraçado, eu falo nesse contexto, tiram de contexto, aí todo mundo se vê no direito de destilar o seu ódio sobre mim. Que beleza. Não vou achar estranho, não. Também destilaram ódio sobre Nosso Senhor e quiseram matá-lo. Ou vocês já esqueceram da história? No próximo dia 28 se celebra a festa dos Santos Inocentes de Belém. Releiam o Evangelho, pelo amor de Deus. Tanto amou-nos. Não vamos ficar indiferentes. Para nos amar, Ele quis se aproximar de nós. Para nos salvar. Nasceu num corpo que um dia padecerá a dor, sofrimento e a morte de cruz. Para nos ensinar. Vem mostrar para nós como é que um ser humano vive conforme Deus. Olha e aprenda. Não é a primeira vez que é dito, venha e veja. O Evangelho está cheio deste convite. Hoje a igreja faz o convite a toda a humanidade. Venham e veja. Deus entre nós. Deus para nós. Não o Todo-Poderoso, mas uma criança, que tem o poder sim, mas quando quis nos salvar, não foi a partir da lógica do poder, mas da lógica do amor. Porque o amor não puxa a gente pegando por cima. O amor desce e segurando-nos lado a lado, se levanta conosco. Esse é nosso Deus. Eu sempre me encanto com o Natal.
Eu gosto de celebrar o Natal. Muito. Pena que é o tempo litúrgico mais curto. Em apenas 2 semanas tudo já foi embora. O nosso repertório de Natal é tão vasto que a gente não consegue usar metade da folha de canto que a gente preparou ali. Gosto. Porque de novo experimento como Deus é amor. Experimenta a mesma coisa. E fala isso. E transmita isso. E se o amor lhe alcançou, como eu espero que tenha alcançado, faça com que aqueles que não vieram porque não puderam, ou principalmente aqueles que não vieram porque não quiseram, faça que através de você esse amor chegue lá, se torne conhecido. Não vamos só repartir uma ceia, vamos repartir Deus, porque foi isso que Ele veio fazer entre nós. Não veio nos dar um mundo melhor, veio nos dar Ele mesmo, que a gente seja capaz de dar o mesmo presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.